pessoal, aqui Pastor Max Denner Trade, trazendo mais um vídeo para vocês do país que nós vamos estar trazendo aí, a Nigéria. Aqui, como vocês podem ver, a localização da Nigéria. Vamos lá. Nigéria está na posição em 6º lugar de perseguição cristã. Aqui a bandeira da Nigéria. O tipo de perseguição é opressão islâmica, hostilidade etno-religiosa, paranoia ditatorial e corrupção e crime organizado. Tudo isso aqui já foi explicado nos vídeos anteriores, só dá uma olhadinha aí, mas percebe que é o mesmo sistema dos outros países, lugares que tem a perseguição cristã. Percebe que está crescendo a cada dia a perseguição e vemos que tudo é um grupo só. A religião islâmica lá, o islamismo, a capital é Abuja. Olha a população, 222,2 milhões de pessoas. É enorme lá também, muitas pessoas. Agora a população cristã, olha um tanto, 103 milhões de pessoas. Ou seja, praticamente metade. Como é a perseguição aos cristãos na Nigéria? Os cristãos na Nigéria, particularmente no norte, continuam a viver sob grande pressão e amedrontados pela ação de militantes islâmicos. O Islã está envolvido, está no meio. E criminosos armados. Todos os anos, mais seguidores de Jesus são mortos por causa da fé na Nigéria do que em qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, a perseguição na Nigéria tem crescido bastante nos últimos tempos. Há uma grande população de cristãos, mas a perseguição é grandíssima lá. Os ataques brutais costumam envolver a destruição de propriedades, sequestros, violência física e sexual e morte. Além disso, os cristãos são privados de seus meios de subsistência e expulsos de suas casas. Ou seja, a perseguição lá é terrível. Você não tem o direito nem de sobreviver. A violência por parte de grupos extremistas islâmicos. Esse grupo aqui, extremistas islâmicos, cresce em vários países. Como os radicais entre o povo Fulani. Mas quem é esse povo Fulani? Esse povo Fulani são grupos étnicos nômades, agricultores e criadores de gado vindos do sul do Saara à procura de condições climáticas favoráveis e de solos férteis. Ou seja, é um grupo de pessoas que estão à procura de plantar. Esse Boko Haram é o quê? Criado no final dos anos 90, o Boko Haram passou em 10 anos de uma seita islamista a um movimento terrorista capaz de desafiar o Estado Federal da Nigéria, que possui o maior poder militar da África Ocidental, e realizar incursões em países vizinhos, Camarões, Chad, Níger, alega que luta pelo combate à corrupção no governo, falta de pudor das mulheres, a prostituição e outros. Eles vêm com um discurso de que estão defendendo o povo, mas é um grupo terrorista, é um grupo que está muito bem armado, bem estruturado e que vão se impondo nos outros países. E tem também o SWAP, é o Estado Islâmico da província da África Ocidental. E esse SWAP é o quê? É uma sigla em inglês usada para denominar o grupo extremista Estado Islâmico da província da África Ocidental. O grupo é uma facção afiliada ao Estado Islâmico, ou seja, SWAP é uma facção integrada ao grupo extremista e terrorista islâmico.
Aumentou durante a presidência de Muhammadu Buhari. Quem é esse camarada? Bom, esse camarada é um político nigeriano, foi presidente de seu país entre 2015 e 2023, passou aí 8 anos no poder. Ele é um líder militar da reserva, major-general do exército da Nigéria. Também foi presidente de seu país de 31 de dezembro de 1983 a 27 de agosto de 1985, após um golpe militar. Em 2015, foi eleito presidente civil da Nigéria. Então, esse é Muhammadu Buhari. Quando ele estava na presidência, teve um grande crescimento da perseguição cristã. Então, repetindo, aquele que está no poder vai favorecer o crescimento do bem ou vai favorecer o crescimento do mal. Países que não têm república, países que não têm democracia, países que não têm o voto do povo, acaba nessa situação. Colocando a Nigéria no epicentro da violência direcionada contra a igreja, o fracasso do governo em proteger os cristãos e punir os perseguidores apenas fortaleceu a influência dos extremistas, ou seja, o fracasso do governo em proteger os cristãos, então teve um crescimento na perseguição cristã através dos extremistas. A ascensão ou o crescimento da milícia islâmica ocorre em um contexto de alterações climáticas, degradação ambiental e crescimento populacional que empurram os funanis, criadores de cabras de maioria islâmica, e o seu gado para o sul. Isso está criando tensões com os agricultores, inclusive cristãos. Entre os fulanis, há extremistas islâmicos que transformaram as disputas em algo violento com motivação étnica e religiosa. Os cristãos que vivem nos estados do norte do país, onde as leis são baseadas na Sharia, ou conjunto de leis islâmicas, são tratados como cidadãos de segunda classe. Os cristãos de origem muçulmana sofrem rejeição das suas próprias famílias e pressão para renunciar à nova fé. Como as mulheres são perseguidas na Nigéria, a situação das mulheres e meninas cristãs na Nigéria continua a ser terrível, principalmente pelos ataques de grupos extremistas que envolvem sequestros, agressão física e sexual, casamento forçado, escravidão sexual e até morte. Então, a perseguição lá contra as mulheres é terrível. Tem as mesmas coisas dos outros países, mas incluem alguns que é a morte. Mesmo morando em campos de deslocados, as cristãs são vulneráveis a rapto e violência sexual. O sequestro para resgate é usado regularmente para empobrecer famílias cristãs. Muitas famílias entregam suas filhas menores de idade para se casar, antes que sejam desonradas por jihadistas. Já expliquei quem são os jihadistas. Alguns países optam por manter as filhas em casa e longe da escola, para evitar que elas sejam raptadas. Ou seja, as meninas não vão para escolas, os pais não mandam justamente para evitar o sequestro. Praticamente ficam presas dentro de casa. As meninas que frequentam a escola nos estados do norte são forçadas a usar roupas islâmicas. Então a perseguição lá na Nigéria é terrível. A violência sexual pode ter um grande impacto nas famílias e nas comunidades, pois as vítimas costumam ser estigmatizadas e perder seu valor social por se tornarem jovens solteiras sem virgindade.
estigmatizadas é que ou aquele que traz no corpo estigmas representativos das chagas de Cristo. Uma mulher vítima de abuso sexual pode ser considerada impura. A impureza da mulher quando perde a virgindade. Especialmente se engravidar, e os filhos serão provavelmente tratados com preconceito. Como os homens são perseguidos na Nigéria, homens e meninos cristãos são alvos específicos e mortos por militantes islâmicos e criminosos armados. O objetivo dos perseguidores é tanto eliminar os seguidores de Jesus como minar o crescimento das famílias cristãs. Ou seja, a perseguição, amados, é para eliminar, exterminar, para acabar com o cristianismo. Evitar o crescimento total desses países que já estão tomados. E os irmãos tomem ciência também que o projeto é mundial, né? Já estão em vários países, como tem trazido aqui essas matérias. Além disso, cristãos e líderes religiosos são sequestrados para pagamento de resgates e isso paralisa as famílias e comunidades. Eles trabalham nas suas estratégias para acabar totalmente, né, amados? Desestruturar uma família. Os homens cristãos são marginalizados na educação e no mercado no trabalho. Muitos seguidores de Jesus também são multados ou detidos ilegalmente. Isso acontece com frequência nas regiões do norte, que são governadas com base na Sharia, conjunto de leis islâmicas, ou seja, a Nigéria, a África é enorme, a parte do norte já está dominada. Então, como nós vemos ali, a população de cristãos são praticamente quase a metade. Então, aqueles que estão na parte do norte, a perseguição é bem maior devido ao islamismo, o extremismo, todas essas coisas ruins estão lá. A combinação de violência, pressão e discriminação tem um efeito devastador na igreja e na comunidade cristã. Se o homem for morto, perder a capacidade de trabalhar ou tiver os bens confiscados, sua família pode viver em extrema pobreza. Ou seja, se o homem for morto, não tiver condições de trabalhar, essa família vai padecer pobreza. Por quê? Porque o sustento quem dá é o homem, toda a estrutura. A mulher não pode fazer absolutamente nada para ajudar financeiramente. Então isso aí é uma estratégia que eles fazem para desestruturar as famílias cristãs. Muitos acabam obrigados a deixar o país em busca de uma vida melhor e mais segura, ou seja, fugir da sua própria nação. E é isso, pessoal. Aqui está perseguição cristã na Nigéria. Está em 6º lugar. Não se esqueça de dar uma força aí pra gente aí, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Nós trazer mais matérias e mais... Estamos com vários projetos aí. E esse é só o início. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.